Imagine um lugar onde o tempo parece ter parado, uma vila cercada pela neblina constante. Trilhos enferrujados que se perdem no horizonte e histórias que atravessam gerações, cheias de mistérios, desaparecimentos e sussurros que parecem vir do além. Esse é o cenário de Paranapiacaba, uma vila encravada na Serra do Mar, no estado de São Paulo, conhecida não apenas pela sua beleza, mas também pelos mistérios que abriga. E no coração dessa vila existe um lugar onde nem mesmo os mais corajosos ousam entrar após o pôr do sol. O Túnel 13, um túnel abandonado, cercado por lendas, tragédias e relatos de fenômenos inexplicáveis. E hoje eu vou te levar para dentro desse túnel. Prepare-se, porque essa história vai te arrepiar. O começo de Paranapiacaba, menos uma vila na névoa Paranapiacaba, nasceu no século XIX como uma vila operária. Ela foi construída pelos ingleses para abrigar os trabalhadores da antiga estrada de ferro Santos-Jundiaí, que fazia a ligação entre o litoral e o interior paulista. O nome Paranapiacaba vem do tupi e significa de onde se vê o mar. Mas, ironicamente, quem chega lá raramente vê algo além da névoa. A cerração que cobre a vila, praticamente o ano todo, dá ao lugar um clima sombrio, quase fantasmagórico. E foi nesse ambiente que inúmeras tragédias aconteceram. O surgimento do Túnel 13, menos a construção maldita. O Túnel 13 foi construído no auge da expansão ferroviária, quando a linha precisava ser estendida para vencer os obstáculos da Serra do Mar. Mas desde o início, algo parecia errado. Relatos antigos dizem que, durante a escavação, diversos operários morreram. Desabamentos, explosões mal calculadas, deslizamentos. O solo parecia não aceitar a presença do homem. Trabalhadores diziam ouvir sons estranhos vindo das profundezas da terra. Alguns relataram sussurros, vozes que falavam em idiomas desconhecidos. Outros juravam ter visto sombras passando entre os trilhos antes mesmo do túnel ser concluído. E as tragédias não pararam por aí. A grande tragédia, menos o acidente, que nunca foi esquecido em uma manhã de 1926. Uma composição cheia de carga se dirigia ao litoral. O maquinista, conhecido como Seu Antônio, era um homem experiente, com mais de 30 anos de ferrovia. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Testemunhas disseram que antes de entrar no túnel, o trem começou a perder velocidade sem motivo aparente. Alguns operários afirmaram que viram uma sombra atravessar os trilhos, fazendo os freios falharem. Outros disseram ter ouvido um grito, não humano, vindo de dentro do túnel. O trem entrou no túnel 13 e nunca mais saiu. Horas depois, equipes de resgate encontraram o que restava da composição, pedaços de ferro torcido, vagões destruídos e, no meio dos destroços, os corpos dos tripulantes, todos com expressões de puro terror, olhos arregalados e bocas abertas como se estivessem gritando no momento da morte. O mais estranho, não havia sinais de colisão, nada que explicasse tamanha destruição. O laudo oficial nunca foi divulgado. O que realmente aconteceu lá dentro permanece um mistério até hoje. Relatos sobrenaturais, o túnel que respira desde então, o Túnel 13 ganhou fama, não apenas pela tragédia, mas pelos fenômenos inexplicáveis que começaram a acontecer. Moradores contam que, à noite, é possível ouvir sons de locomotivas, mesmo que a linha esteja desativada há décadas. Apitos fantasmagóricos cortam o silêncio da serra. Trilhos vibram sozinhos. Luzes misteriosas aparecem dentro do túnel e somem de forma repentina. Algumas pessoas que se aventuraram lá dentro relataram sentir uma pressão no peito, como se o próprio túnel estivesse respirando. O ar fica mais pesado, gelado, e em certos pontos é possível ouvir passos, mas não há ninguém. E então vêm os sussurros. Frases desconexas, línguas desconhecidas. Vozes que parecem estar muito próximas, mas quando se olha ao redor não há absolutamente nada.
O desaparecimento de Rafael, um caso nunca resolvido em 1998, um jovem chamado Rafael, de apenas 19 anos. Foi até Paranapiacaba com um grupo de amigos. Eles faziam trilhas e exploravam locais abandonados. O desafio daquele dia era entrar no túnel 13 e atravessá-lo de ponta a ponta. Tudo corria bem. Até que, no meio do túnel, Rafael começou a gritar. Seus amigos disseram que ele parou, olhou para trás e começou a perguntar: Vocês ouviram isso? Quem está aí? Quem está aí? De repente, ele disparou correndo em direção à escuridão e nunca mais foi visto. Buscas foram feitas durante semanas. Bombeiros, cães farejadores, helicópteros, nada, nenhum vestígio. Nem pegadas, nem roupas, nem marcas no chão, nada. O mais estranho? O túnel tem uma extensão limitada e não há saídas laterais. Ele simplesmente desapareceu. Até hoje, há quem diga que em algumas madrugadas é possível ouvir alguém chorando, pedindo ajuda, ecoando lá de dentro. Mas quando se entra, só há silêncio e escuridão. A lenda do Homem de Chapéu Outro. Relato muito conhecido pelos moradores, fala sobre uma entidade que aparece na entrada do túnel. O chamado Homem de Chapéu. Ele é descrito como uma silhueta muito alta, magra, vestindo um sobretudo e usando um chapéu de aba larga. Seu rosto ninguém jamais viu. Ele aparece geralmente quando a neblina está mais densa. Alguns dizem que, se você encarar essa figura por muito tempo, começa a ouvir vozes dentro da sua própria cabeça, vozes que te convidam a entrar no túnel. Outros afirmam que quem vê esse homem sente uma vontade incontrolável de se afastar, de fugir, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Rituais e portais, o que esconde o túnel 13. Alguns pesquisadores do oculto afirmam que o túnel 13 não é apenas um local amaldiçoado, mas sim um verdadeiro portal energético. Existem relatos de pessoas que, ao atravessarem o túnel, disseram ter tido experiências de perda de tempo. O que parecia ser uma caminhada de 10 minutos se transformava em horas perdidas. Outros contam que no centro do túnel há uma espécie de marcação no chão, um círculo de pedras, que, segundo antigos moradores, foi usado em rituais. A origem desse círculo é desconhecida. Alguns dizem que foi feito por sociedades secretas. Outros afirmam que, muito antes da construção da ferrovia, aquele local já era considerado sagrado por povos indígenas que evitavam passar por ali devido à presença de espíritos da floresta. Testemunhos atuais, o túnel continua vivo, mesmo hoje, em 2025. Com toda a tecnologia e racionalidade, os relatos não param. Grupos de exploradores urbanos frequentemente publicam vídeos mostrando fenômenos assustadores dentro do túnel. Câmeras que desligam sozinhas, equipamentos que param de funcionar, aparelhos que registram ruídos estranhos, vozes, aparições de orbes de luz que dançam pela escuridão. Algumas pessoas relatam que após entrarem no túnel, começam a ter pesadelos recorrentes, sempre com o mesmo tema. Estão dentro de um trem que segue em direção ao túnel, mas nunca chega ao fim. Por que o túnel está lacrado? Hoje, o túnel 13 está parcialmente fechado. Oficialmente, dizem que é por risco de desabamento. Mas quem conhece a história da vila sabe que há mais do que isso. Há quem diga que lacraram o túnel após um episódio em 2014, quando 2 turistas desapareceram por horas dentro dele. Quando foram encontrados, estavam em estado de choque, incapazes de falar por dias. Eles nunca contaram o que aconteceu lá dentro. O túnel 13 de Paranapiacaba não é apenas um pedaço de história. É um lembrete de que, por mais que a humanidade avance, existem lugares que continuam cercados de mistérios que desafiam qualquer explicação. O trem da morte, o homem de chapéu, os gritos na escuridão. Tudo isso faz parte de um dos locais mais assombrados do Brasil. A pergunta que fica é: você teria coragem de atravessar o túnel 13, sozinho, durante a madrugada? Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva. Mande sua história para nos e-mail na descrição.